Bom dia, nono ano A, bom dia, nono ano B, professora Elisângela de Língua Portuguesa, falando um oizinho para vocês aí, né? Agora nosso bom dia, por enquanto, será assim. Eu espero que vocês estejam bem e de antemão já digo que estou morrendo de saudade de cada um de vocês, dos nossos cumprimentos, das nossas brincadeiras em sala de aula, mas pensando que isso é passageiro, né, momentâneo, e daqui a pouco estaremos aí no Colégio Talento, dando sequência aí às nossas aulas, aos nossos aprendizados diários. Então vamos para a nossa pauta. O nosso primeiro item da pauta, ele não apareceu ainda, mas já vai aparecer, então, opa, fique em casa. Então, o nosso remédio agora é esse, né, ficar em casa. Mas não é porque estamos em casa que vamos deixar de estudar. Né? Então, vamos dar prosseguimento aí aos nossos estudos e daqui a pouco a gente volta para a escola, volta à normalidade aí da nossa vida. Então, a nossa pauta hoje, o primeiro item, ficar em casa, né? Mas ficar em casa estudando também. Separe, uma dica aí é separar um tempinho de vocês para estudar, né? Pegue ali o horário e, hoje teria aula de português? Então eu vou fazer atividade de português, vou seguir a pauta de hoje. Amanhã aula de história e geografia, seguir o horário e tentar fazer essas atividades de acordo com o horário, até para vocês não ficarem sobrecarregados, ou também, não, hoje eu não vou fazer nada, porque senão fica no ócio e acaba acumulando coisas, né? Então não é legal também. Então tenta seguir a sequência cronológica aí do horário de vocês, né? Então, se eu teria aula de português, matemática, história, então vou fazer essas atividades. Aproveite também o tempo para fazer algumas leituras, né? Já seleciona ali o livro do segundo bimestre, já começa a fazer uma leitura, né? Começa a analisar outras possibilidades. Então, tem alguns sites aí que disponibilizaram e-books, né? Então, dá para você baixar e fazer as leituras. Então, gente, aproveite esse tempo, né, em casa, para ler bastante, para ficar junto com a família, para criar novas coisas. Então, arrisque-se em alguma coisa nova que você, de repente, tinha vontade de fazer e que não tinha tempo, né, e que dá para fazer de casa, tá bom? Então, dando sequência à nossa pauta, modalizadores do discurso. Esse módulo ele inicia na página 112, então abram a apostila aí na página 112. Depois vocês vão fazer aí a atividade oral das páginas 115 e 116. Na verdade, essa atividade oral, eu quero que vocês façam mais exercitando a leitura mesmo. Então, leia usando a entonação que é sugerida, não precisa escrever, é mais leitura mesmo. Depois da explicação, as atividades da página 116 a 121, atividades de 1 a 6, o ortografar 122 e 123 e o rumo ao ensino médio. Lembrando que o rumo ao ensino médio vocês farão, leia com atenção, tem aqueles descritores que eu sempre falo em sala de aula, né? Olha, eu fiquei em dúvida entre essa e essa. Tem alguma coisa nessa que tem verdade, mas de repente uma palavrinha, uma vírgula pode inviabilizar aí que essa seja verdadeira, tá bom? Vamos lá? Modalizador do discurso. Então, o modalizador do discurso são as marcas que o sujeito deixa no seu discurso. Eu falo que é um fenômeno linguístico que mostra a adesão do locutor ao texto, né? Então, eu coloquei uma charge aí, o editor me pediu para usar 3 fontes para fazer essa matéria: Arial, Times New Roman. Qual mais? Joguei 4 anos da minha vida no lixo. Então, não foi entendido, né, pelo interlocutor o que a pessoa que pediu, né, no caso o editor, pediu. Ele não pediu fontes do computador, ele pediu que quando você fizer a sua pesquisa, você deve inserir 3 fontes. Então, eu vou pesquisar, sei lá, no Colei da Web, toda a matéria, né, Somos. Então, eu vou pegar quais
eu vou pegar ali as fontes, eu vou indicar as fontes de pesquisa que eu utilizei, ok? Na página 112, tem aí as galinhas filosóficas, né? Que são aquelas tirinhas que a gente sempre lê e fica buscando a graça delas, né? E só depois de uma boa interpretação que a gente consegue ver onde deveria estar essa graça aí da tirinha. Essa não tem essa especificação. Jornal da Granja. Uma boa notícia. O Brasil exportou menos 2 toneladas de frango este mês. A pergunta que vem aí abaixo da tirinha do ponto de vista da galinha, por que a notícia que ela dá é boa? Porque ela inicia com boa notícia. Por que é boa essa notícia? Do ponto de vista dela, a notícia é boa porque menos indivíduos da sua espécie foram mortos, né? Então, menos galinhas deixou de perder a vida. Então, para ela, isso é uma boa notícia. Mas se colocarmos do exportador, o ponto de vista do exportador, com certeza será diferente. Já do ponto de vista do exportador, essa notícia é péssima. Por quê? Porque ele deixa de lucrar. Então, ele vai deixar aí de lucrar e isso para ele, gente, com certeza não é bom. Deixar de ter o lucro, né? Então, deixou de lucrar. Para o exportador, não é uma boa notícia, como é para a galinha. Seguindo aí, os recursos de modalização do texto escrito. Então, eu elenquei 6 aqui, mas nos slides eu acabei colocando um pouco mais, tá? Então, esses são os principais: os substantivos, adjetivos e verbos, advérbios ou expressões adverbiais, o modo verbal, os verbos auxiliares, as expressões formadas por verbo ser mais adjetivo, os verbos crer, desejar, duvidar. Então, vamos começar com os substantivos, adjetivos e verbos que denotam juízos de valor positivo e negativo sobre os fatos. Então, tem lá, Elite despenca no final do turno. O verbo despencar, que apareceu aqui, despenca, é um recurso de modalização, indicando que o jornalista teve em mente mostrar ao leitor a queda brusca na pontuação dos times. Professora, teria como ele dar essa notícia de uma outra forma? Claro que sim. Se ele não quisesse influenciar o leitor, ele poderia simplesmente dizer: a elite tem baixa pontuação no final do turno. Então, o objetivo nesse segundo exemplo é apenas informar, tá? Então, ele dá apenas a informação, sem usar o modalizador do discurso. No item 2, os advérbios ou expressões adverbiais, eles vão traduzir diferentes atitudes do enunciador em relação ao que ele enuncia. Então, lembrando que quando falamos de modalização do discurso, estamos falando de um fenômeno linguístico e que eu, como leitor, ou leitor não, mas eu como locutor, né, que faça a minha colocação, eu tento influenciar, eu tento deixar claro aí, eu quero que transpareça a minha opinião, tá? Então, essa minha opinião, ela pode emitir certeza, dúvida, possibilidade, necessidade, suposição, permissão, eventualidade ou casualidade. Eu coloquei etc porque tem outras possibilidades também. Então, vamos comparar aí a maneira de anunciar o mesmo fato, indicando 3 formas de modalização do discurso. Então, no primeiro, eu coloquei: talvez o mecânico conserte o carro hoje. Então, eu tenho aqui a palavra talvez. Na letra B, obrigatoriamente. Então, mais um modalizador. E, eventualmente, no item C. No item A, o talvez ele expressa uma dúvida. Na B, obrigatoriamente o mecânico consertará o carro hoje. Ele vai expressar uma necessidade e, na letra C, uma eventualidade.
No item 3, o modo verbal empregado pelo enunciador expressa sua posição de certeza ou dúvida em relação ao que enuncia. Falha elétrica causa lotação nas estações do metrô. Então, o verbo causar aqui, no segundo exemplo, as pessoas não creem que a falha elétrica, não creem que a falha elétrica cause lotação nas estações de metrô. No primeiro item, o modo indicativo, né, causa, ele expressa certeza. Então, o modo indicativo, eu sempre falo para vocês, quando perceberem o modo indicativo, pense numa coisa que é real, que é fato. As pessoas não creem que a falha elétrica, aí ele já expressa o subjuntivo vai expressar uma dúvida, uma hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não. Os verbos auxiliares do tipo poder, dever, ter de, exprimindo noções de possibilidade, permissão e obrigação. Então, pode chover, esse pode aqui tem ideia de possibilidade. Pode chover hoje. Pode entrar, amigo. Então, pode entrar, amigo, permissão. Se nós atentarmos aqui, eu tenho esse amigo, depois de uma vírgula, olha o pontinho aqui. Isso é um vocativo, né? Então, nós já estudamos vocativo em sala também. Voltando, então, os jovens devem respeitar os idosos, obrigação. Então, aqui ele marca a obrigatoriedade. A estas horas, meus pais já devem estar preocupados. Então, possibilidade ou probabilidade. Então, quando a gente sai, né, e faz um combinado, vou chegar tal hora e atrasa, já fala, nossa, meu pai, minha mãe já deve estar preocupado lá comigo, né? Eu prometi chegar a um horário, não cheguei. As dívidas têm de ser pagas, mostrando uma obrigação. Então, tem de obrigação. 5. Expressões formadas por verbo ser mais adjetivo. Indicam também a atitude do enunciador, que pode ser certeza, dúvida, obrigatoriedade. Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho os exemplos. É claro que eu gosto do seu trabalho. O verbo ser. É possível, e é preciso. Então, ele usou o verbo mais o adjetivo. O verbo mais o adjetivo. O verbo mais o adjetivo. Indicando aí, é claro que eu gosto do seu trabalho, certeza. É possível que o ônibus atrase, chegue atrasado, dúvida. E a obrigatoriedade é preciso estudar. Gente, aqui esse é preciso estudar é uma obrigação, não é uma possibilidade, tá? Isso é necessário, principalmente nesse momento. Item 6. Verbos como crer, desejar, duvidar revelam a atitude do enunciador em relação a uma dada realidade, que é sempre expressa por uma proposição. Cremos que é honesto, duvido que você erre a questão. O crer, que apareceu aqui, ele tem valor de verdade, tá? Então, ele dá um valor de verdade aí. Cremos que João é honesto. Então, esse sinalzinho aqui é igual à verdade, ao valor de verdade. Duvido que você erre a questão. Então, aqui é o mesmo que eu disser que tenho certeza que você não errará a questão, tá? Então, é a equivalência aqui do termo, né? Duvido que você erre é o mesmo que tenho certeza de que você não errará. No item 7, expressões que revelam a presença do enunciador e o quanto ele apoia as ideias que expõe. Essas expressões podem corrigir ou esclarecer uma informação, isto é, ou melhor, ou seja, na verdade,
para ser mais exato. Ele pode enfatizar, realçar o que é dito, de fato, realmente, sem dúvida alguma, ou ele pode exemplificar, por exemplo, tais como... Um exemplo de cada, o historiador citou povos antigos. Então, citou povos antigos, isto é, incas e maias. Ele pode também enfatizar, realmente, o filme é monótono. Então, quando a gente assiste um filme que dá sono, né? Ou quando a aula de português está dando sono, realmente essa aula está dando sono. Acorda aí, povo. E ele pode também exemplificar. O núcleo do sujeito é um nome. Por exemplo, substantivo ou pronome substantivo. 8 palavras e expressões de grau que podem manifestar diferentes sentidos e opiniões do falante. Jogador marca golaço de bicicleta. Agora eu tenho certeza que o Dudu vibrou, né, com esse exemplo. Então, aí eu coloquei, né, uma imagem aí do Ronaldo fazendo um gol de bicicleta. Olha que maravilha. E no segundo item, a expressão forte para cachorro tem o mesmo sentido de muito forte. Então, aquele pessoal que gosta de fazer atividades físicas, né, exercícios físicos aí, meu primo pratica exercícios físicos e é forte para cachorro. A expressão forte para cachorro é um modalizador. Então, tome seu remedinho para sarar essa tosse. Olha a palavra remedinho, né? Então, quando a gente quer, quando fala com uma criança, por exemplo, né? A gente usa esse modalizador. O remedinho vai sarar a sua tosse. Aí o remedinho parece que ele perde a proporção ali, né? Do que a criança acha que remédio é uma coisa ruim. Então, ele ameniza aí um pouquinho. 9. Os sinais de pontuação. Aí já para a gente finalizar, os sinais de pontuação, eles buscam reproduzir na escrita as emoções, as intenções, os julgamentos e os desejos que na oralidade a gente deixa transparecer. Então, quando eu uso esses sinais de pontuação na escrita, ele é o modalizador que eu teria na oralidade. Então, ele colocou aqui o mas, né? Então, o mas, depois do mas ele colocou reticências. Essa repetição de sinal de interrogação, exclamação, né? Olha uma marca da oralidade aqui, ó, C, né? Então, ao invés de você, usou C, mais reticências. Aí, na apostila de vocês, na página 114, vocês têm o texto na íntegra aí, eu coloquei só um excerto, até para a gente ganhar tempo. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, né? Qualquer dúvida, encaminhe aí pelo plural, que eu estarei lá para ajudá-los. E façam os exercícios, estude bastante, para que esse período não traga, além desse distanciamento que a gente tem, um distanciamento aí do conteúdo também. Então estude bastante, né? Vamos nos cuidar e daqui a pouco a gente está junto de novo. Então volte lá no primeiro item da pauta, né? Faça uma leitura. Eu sempre falo, algumas coisas na apostila eu peço para grifar, são as coisas que eu julgo mais importante, mas nunca deixe de ler a apostila na íntegra, né? As explicações na íntegra. Então, com o auxílio desses slides, volta na apostila, grifa, se tiver alguma dúvida, aponte essas dúvidas, anote e faça os exercícios. Um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau.